Olá, começa agora pela TV Câmara NH mais um programa Vitalidade. Hoje vamos conversar sobre o transtorno do espectro autista com a neuropediatra Michele São Pedro Ramos. Tudo bem, Michele? Seja muito bem-vinda, agora presencial aqui ao nosso programa. Nós conversamos há uns 2 anos atrás, em plena pandemia, né, nosso programa virtual, sobre o mesmo assunto. Tinha a Vivian também, que era mãe de um menino autista, né, que estava presente no nosso programa. E é um prazer recebê-la hoje aqui nos estúdios da TV Câmara. O prazer é meu. Nós estamos em abril, então, agora dia 2, é um marco, né, da causa do espectro autista, do autismo, né, que se celebra o dia, então, de conscientização, né, sobre o autismo. Qual a importância dessa campanha para ti, né? Eu sei que é um tema que não merece holofote somente nesse mês, e cada vez mais, né, está sendo discutido na mídia, pelos pais, pela comunidade escolar. Então, qual a importância dessa campanha e o que tu acredita que ainda é importante das pessoas saberem sobre essa condição, né? Não é uma doença, é uma condição. Na verdade, assim, o dia 2 é bem isso, é um dia da conscientização, mas é só pra gente lembrar, né? Porque o certo seria a gente lembrar disso todo dia, né? O que acontece muito, as pessoas, elas têm falta, apesar de toda a mídia, né, e de tudo que a gente tem de informação, hoje de acesso à informação, ainda tem bastante preconceito, né, e bastante falta de informação em relação ao autismo, né. Agora, essa última semana teve bastante polêmica em relação à questão dos estacionamentos, né, então tudo isso, assim, a gente vê muitos pais se queixam muito, que já existem várias leis de proteção aos autistas, mas mesmo assim muitas pessoas desconhecem. Então, às vezes, chega uma mãe com uma criança autista, mas não parece porque não tem um rosto, né? Tu não olha para a criança e diz é um autista. A gente precisa saber das características do autismo para poder identificar, né? Então, hoje, muitos os pais têm a carteirinha do autismo, né? E levam junto, enfim, para todos os lugares onde vão, para poder ter um acesso mais fácil, né? Uma fila do mercado que eles podem passar um pouco mais rápido, porque o autista, ele tem algumas questões que fazem parte do diagnóstico que dificultam um pouco deles permanecerem em certos lugares, principalmente com grande público, né? Então, assim, num shopping, num supermercado, num aeroporto. E essa questão do dia, do mês, é mais para a gente passar essa informação para a população poder identificar essas crianças e adultos também, né? Que é uma coisa que não se fala muito, inclusive eu sempre digo o nome está errado, porque a nomenclatura do autismo é autismo infantil. E o autista não deixa de ser autista, ele vai virar adulto, né? Então, eu acho que é isso que esse dia, que esse mês tem de importância, da gente levar essa informação para a população, para as pessoas se conscientizarem e aprenderem a identificar essas crianças e esses adultos com esse transtorno, né? E poder auxiliar. Eu sempre digo assim, a gente tem que abrir um pouco a nossa cabeça, a gente enquanto população, eu digo, porque a gente precisa modificar algumas coisas para eles, né, para benefício deles, justamente porque eles têm algumas alterações de comportamento nessas condições que eu tinha falado, né, não só nessas condições, mas enfim, né, num lugar muito barulhento, num lugar que tem muitas pessoas, né, então eles vão se agitar, vão ter algumas alterações de comportamento, né, então eu acho bastante importante essa data, né, para a gente trazer esse conhecimento para que as pessoas comecem a identificar um pouco melhor e entendam um pouquinho desse mundo que é bem diferente, né? E essa nomenclatura, transtorno do espectro autista, né? Nem todos os autistas, eles têm as mesmas características. Gostaria que você explicasse um pouquinho se é graus que a gente chama, né? E as características de cada um. A gente tem um livro que se chama DSM-5,
Tá? O DSM-5, ele tem várias doenças, né, transtornos, enfim, mais da área neuropsiquiátrica, né, e ali no DSM-5, ele tem todos os critérios de todas essas patologias para a gente poder fazer os diagnósticos, né, e o autismo está lá dentro. Então, o autismo, ele tem critérios, né, como a gente estava falando antes, ele não tem um rosto, né, então a gente precisa identificar por essas características que estão dentro desses critérios desse livro, né, do DSM-5, tá? Dentro dessas características, o que assim de mais importante a gente tem, que a gente sabe que, digamos assim, que precisa ter para fazer o diagnóstico, tá? O atraso na fala, que normalmente está presente, né? E aí, às vezes, a gente pode pegar um atraso um pouco mais leve ou um pouco mais intenso, mais grave, né? A questão social, né, de dificuldade de interagir socialmente, né, e comportamentos repetitivos. Aí dentro desses comportamentos repetitivos entram vários critérios, por exemplo, assim, as estereotipias, que são movimentos que eles fazem repetitivos, né, entram dentro desses comportamentos repetitivos. Então, dentro desses critérios, a gente tem esse espectro, né, que nem eu falei da própria fala, tu não precisa ter um atraso na fala tão intenso. A gente tem crianças autistas não verbais, que não falam, então que seriam um extremo, digamos assim. E a gente tem outros que têm um atraso um pouco mais leve, né? Então, mesmo sendo um atraso um pouco mais leve ou um atraso mais importante, ainda entra dentro dos critérios. Então, essa é a questão do espectro, né? São, digamos assim, características semelhantes, mas cada um tem a sua, né? Eles têm dentro de todas aquelas características que a gente sabe que o autista pode ter, cada um vai apresentar num grau, né? Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, né? E dentro dessa classificação, antigamente se classificava entre leve, moderado e grave, hoje é nível 1, 2 e 3, que é a mesma coisa, né? Nível 1 leve, nível 2 moderado, nível 3 o grave, o severo. Né? Então, a gente classifica esse nível de acordo com a dificuldade que a criança tem de atingir os marcos daquela idade que ela está. Né? Então, por exemplo, isso é uma coisa que às vezes no nosso dia a dia do consultório, os pais às vezes ficam comparando seus filhos com outras crianças que eles conhecem, que são autistas, né? Ah, mas o meu filho faz isso e o fulano não faz, ou vice-versa, né? Diz assim, por que o meu é e o outro também é, se eles não têm as mesmas características? E é por causa disso, porque é um espectro, né? Então, dentro daquelas características, eles vão ter um pouco mais ou um pouco menos, né? E a gente avalia o nível de acordo com aquilo que a criança deveria estar. Então, por exemplo, assim, uma criança que tem um atraso importante na fala, eu não posso dizer que ela é nível 1, né? Mesmo que daqui a pouco ela não vá ter outras características, até como alterações de comportamento tão importantes. Mas ela não pode ser um nível 1 porque ela não fala, né? Então, às vezes, os pais têm um pouco de dúvida nessa questão da classificação, né? Por causa disso. Ah, mas o meu filho não é agressivo, por que ele não é um nível 1, né? Porque ele não fala. Então, a gente tem critérios também para avaliar, além da avaliação do diagnóstico em si, dessa questão da classificação dos níveis também, né? E o diagnóstico, ele costuma se dar em torno de quantos anos, né, da criança? E por que quanto antes ele é realizado, né? Todo mundo fala que é um diagnóstico difícil de se fazer, né? Tem vários pontos a ser considerado, ou profissionais envolvidos, né? A partir do diagnóstico, qual é o caminho para os pais? Crianças mais comprometidas hoje, né, essa questão da fala, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, bem precoce, né? O que às vezes costuma acontecer? Ou a criança tem um atraso na fala desde sempre, digamos assim, né? Está ali com 1 ano e meio, mais ou menos, e não está falando, ou a criança falou algumas palavras e ela para de falar. Né? Esses dois pontos assim que a gente costuma ver em crianças menores, tá? Não tem uma idade
assim, a partir dessa idade a gente pode fazer diagnóstico. Isso tinha antigamente, tá? Antigamente se dizia que a gente só podia fazer diagnóstico a partir dos 4 anos. Isso não existe mais, né? Então, hoje a gente consegue fazer, sim, diagnóstico bem precoce, em torno mais ou menos dessa faixa etária, assim, 1 ano e meio, né? 1 ano e 8, que é uma idade que a criança já deveria estar adquirindo a fala e às vezes não está. E muitos nessa idade também já começam a frequentar escolinhas, né? E consegue se perceber outros aspectos como a interação social. Exatamente. E às vezes, quando a criança não está indo na escolinha, está ficando só em casa, às vezes é um pouco mais difícil porque a família, né? Não, ele está um pouquinho atrasado, mas vai passar, né? Então aí também a importância da escola, né? E da escola também identificar e apontar para os pais essas características, porque, né, ainda mais a gente teve bastante dificuldade na pandemia, que as crianças ficaram muito em casa e essas crianças chegaram atrasadas para nós, né? Porque os pais acharam que a questão da interação social era da pandemia, né? E não de um quadro de autismo. Essa fase foi bem complicada, ainda tem um pouco de resquício, digamos assim, né, da pandemia, mesmo as escolas já estão aí, né, a todo gás, mas tem muito essa questão das famílias acharem que a criança está atrasada por causa da pandemia. Não vou dizer que a pandemia não teve a sua influência, né, mas a gente consegue identificar quando uma criança está só com um atraso por falta de estímulo, né, que seria por causa da pandemia, então falta de convivência com outras crianças, enfim, e um autismo, né, tem coisas, são bem diferentes, na verdade, né, então sempre, o que eu sempre digo, assim, isso talvez eu vou falar até não tanto para os pais, mas até para os pediatras, porque às vezes assim, vamos esperar um pouco, não espera, encaminha, né? Nem que seja para uma fono, então não precisa talvez ir no neuro, né? Mas seria importante fazer essa avaliação, né? Porque a gente consegue identificar um pouco, às vezes para nós também é difícil identificar, né? Mas para a gente que está mais acostumado, para a gente é mais fácil, é o nosso dia a dia, né? Então assim, não fica esperando, justamente por essa questão que tu comentaste, assim, o que a gente faz depois do diagnóstico? Terapia, né? Então a gente faz o diagnóstico e encaminha para fazer as terapias. Mesmo antes do diagnóstico, às vezes a gente não precisa esperar, porque tem algumas crianças que realmente a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de identificar, principalmente as que são mais leves, né? Os casos mais severos, às vezes eu digo, a gente bota o olho assim, tá? Eu sempre brinco às vezes com os pais, eu digo, a gente abriu a porta da sala da espera até o consultório, a gente já vê, né? A gente que já tem o olho clínico, a gente já identifica, mas um quadro mais grave, que tem todas aquelas características que fazem parte do diagnóstico, que a gente bota o olho e já enxerga. Um quadro mais leve já é um pouquinho mais difícil da gente fazer, então às vezes precisa de mais de uma consulta, né? Um quadro mais grave na primeira consulta a gente já identifica, né? E mesmo tu não fechando o diagnóstico naquela primeira consulta, faz os encaminhamentos, né? Encaminha para fono, daqui a pouco não todas as terapias, mas pelo menos se tem um atraso na fala, encaminhar para fono, já para começar o estímulo e depois, conforme a gente for fazendo o diagnóstico, ou se a gente já identificou algumas outras questões, encaminhar para as outras terapias, né? E são várias as terapias, várias, né? São não várias. É uma condição que exige também financeiramente dos pais. Exatamente. Eu não sei como é essa questão administrada, assim, pelo SUS, né? Mas a gente vê bastante, até na época quando conversamos com a Vivian, né? A Vivian Machado, lembrei o sobrenome dela. Ela fala, a gente fez reportagem com judô inclusivo, daí também natação, né? Que seriam atividades que ajudariam, né? No desenvolvimento. Não sei, tu pode me ajudar a falar melhor. Terapia com cavalos, né? Então, é uma série, isso sem falar, eu não sei, eu até vou te perguntar se é tratado com medicamentos também, né? Ou se é só essa parte, assim, que se poderia chamar de terapias integrativas, por exemplo. A base do tratamento do autismo são as terapias, tá? A medicação, a gente sempre diz assim, tu vai fazer o diagnóstico, né? E aí a gente tem as comorbidades, né?
Então, tudo que a gente trata com medicação são comorbidades. Por exemplo, a gente pode ter um autista com déficit de atenção, né? E aí a gente vai tratar com medicação, se precisa, né? A gente pode ter um autista hiperativo, também vai entrar com medicação se for necessário, né? A gente tem pacientes autistas que têm questões de agressividade, várias questões comportamentais, né? Também se trata com medicação. Mas não é assim, fez o diagnóstico, tem remédio, né? O autismo, ele não tem uma cura, né? A gente trata os sintomas, né? E a base principal do tratamento são as terapias. Então, o remédio, ele é secundário, né? O que tu precisa realmente são as terapias. E aí que entra o nosso grande problema, né? Que além de ter tempo disponível, a gente vê que muitas mães, na maioria das vezes, acabam deixando o trabalho, né, para se dedicar somente, pelo menos pela experiência que a gente tem, conversa nas escolas e tal, acaba abandonando o trabalho e dedicação exclusiva ao filho, né? Para poder ter o tempo de fazer isso. Eu sempre digo assim, às vezes, se tu pega uma criança, por exemplo, que é da região aqui, às vezes aqui a gente não tem tudo, né? E aí tu precisa de um deslocamento. Então, tu precisa ter um tempo, tu precisa ter o transporte, tu precisa ter o dinheiro para fazer a terapia. Tudo isso está envolvido, né? A gente normalmente avalia o paciente e vê quais são digamos, os déficits, né? Para poder encaminhar para as terapias. Hoje, tem muito dessa questão, assim, do mais, né? Sempre mais, sempre fazer tudo. Às vezes a criança não dá conta também de fazer tudo, né? E às vezes a gente, né, nós pais também não conseguimos fazer tudo isso, né? De levar os filhos para fazer tudo que a gente gostaria que eles fizessem. Então, isso eu converso muito com os pais nas consultas, né? Se tu vai conseguir levar, tu tem tempo de fazer tudo isso, tu tem dinheiro de fazer tudo isso, como que a gente vai fazer? Isso também faz parte da nossa consulta, né? Tu tem um convênio, o convênio vai te ajudar. Hoje tudo é muito difícil, né? As clínicas, não é só aqui na região, estão muito cheias também. A gente tem poucos profissionais, né? Na nossa área de neuro também a gente está com um déficit de profissional também. Então, assim, às vezes a consulta acaba ficando, né? Os pais têm urgência e a gente quer ajudar, mas às vezes a consulta acaba ficando para muito longe, né, e precisa fazer o diagnóstico, porque precisa de um laudo para poder ir atrás das terapias. Então, todo esse processo, ele é um pouco complicado, né, e no SUS mais ainda. Eu tenho atendido, assim, vários pais, inclusive, que não têm condições de pagar uma consulta particular, mas eles dão o seu jeito, né, e vão lá em busca de um laudo para poder encaminhar um benefício, para, através daquele benefício, conseguir pagar uma terapia, né? Porque o SUS, o nosso SUS, ele é muito bom, né? Mas ele não consegue abraçar todo mundo. Então, a gente tem muita coisa. Se a gente for comparar com outros países, a gente tem muita coisa no SUS. Só que ele não funciona muito bem, porque é muita gente, né? Então, o nosso país é muito grande, é muito difícil, não tem verba para tudo isso, né? Então, que bom seria se a gente conseguisse, né, centros de referência. O nosso estado hoje, ele tem um projeto, né, o Teacoli, que é justamente para tentar trazer essas famílias para o SUS, para oferecer essas terapias. Mas a gente sabe que é complicado. Então, o tempo da terapia no SUS é curto, né? Às vezes, no próprio convênio, o tempo também é curto. A gente precisaria, assim, de sessões de 50 minutos, 1 hora, e às vezes é 20, 30 minutos, né? Mas esse tempo é reduzido para poder abraçar todo mundo, né? Às vezes a terapia em grupo, que também não seria o ideal é fazer uma terapia individual. Então, tudo isso vai complicando, né? Então, isso é uma coisa que eu converso bastante com os pais, que às vezes é difícil tu querer também fazer tudo, né? A gente não consegue porque é isso, é tempo, é dinheiro e é disponibilidade e profissional também, que a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar, né? Então, dentro do que a gente preconiza, assim, de terapia, a fono para o atraso na fala é super importante, né? Eu encaminho bastante para musicoterapia,
tem bastante resultado, né? É bem interessante, assim, as musicoterapeutas fazem um trabalho muito legal e ajuda bastante, né? Tem muitos autistas que, apesar da questão do barulho, deles não tolerarem, a maioria deles gosta muito de música. Então isso ajuda muito, né? A terapia com a música ajuda muito, tanto na questão social quanto na questão da fala, né? A psicóloga, né, psicopedagoga, para trabalhar a parte do aprendizado, a parte escolar, coordenação motora, que eles têm dificuldade também, e aí também entra o psicomotricista para trabalhar a coordenação ampla, né? A ecoterapia é super importante também, e é uma terapia que é muito cara, é de super difícil acesso, né? Normalmente a ecoterapia tem um profissional acompanhando, um psicólogo, um fisioterapeuta junto, né, para poder fazer a dinâmica ali com o cavalo. É muito interessante a terapia, mas realmente é de alto custo, né? Então, assim, às vezes tu propor para os pais tudo é inviável, né? Tanto financeiramente quanto em questão de tempo. Então, eu sempre tento focar assim, o que é mais importante, o que a gente precisa fazer. E de tempo em tempo a gente reavalia, né? Eu sempre peço assim para fazer uma reavaliação a cada 6 meses dessas terapias, para a gente ver assim, tá bom assim, precisa intensificar alguma coisa, precisa trocar por alguma outra coisa, né? E é isso, assim, a base do tratamento realmente são as terapias, não é medicação. E tu acredita que, tu acredita e tem índices sobre isso, que estão nascendo cada vez mais crianças autistas, né? E ao que se deve isso, né? Porque tem uma série de implicações que falam desde poluição, alimentação, né? Se isso realmente é verídico. E a faixa mais atingida, a faixa não, desculpe, os homens, os meninos, se são mais atingidos, porque eu tenho um dado aqui que a cada 4 meninos, a cada uma menina, 4 meninos, se esse dado ainda é atual. Sim. Na verdade, assim, quando... Não vou precisar, assim, questão de ano, mas vamos, assim, antigamente, né, não se sabia a causa do autismo, né? Então, a gente via menos autistas, não que tivessem poucos, mas a gente via um pouco menos, né? E não se sabia a causa. Hoje a gente sabe que a causa do autismo é genética, né? Na verdade, a gente tem 2 questões. A gente tem o que a gente chama de autismo primário e secundário. Então, por exemplo, assim, a gente pega um paciente prematuro e que teve uma lesão cerebral por questão da prematuridade. Esse paciente ele pode ter um autismo em consequência dessa lesão, né? Aí a gente não vai saber se esse paciente não tivesse essa lesão, se ele seria autista ou não, né? Então a gente chama isso de autismo secundário. Então ele tem uma causa que tu já sabe que é daquilo ali. E o primário, ele entra naqueles que a gente não sabia a causa. Hoje a gente sabe que esses primários são, né, assim, 99,9% é genético, né? Dentro dessa parte da genética, a gente não é que nem a síndrome de Down, que tu vai lá, faz o exame e tu sabe que é síndrome de Down. O autismo, a gente não tem isso ainda, né? Se estuda muito para isso, tomara que em algum momento a gente consiga, né? Mas a gente tem alguns exames genéticos que a gente faz em busca de alterações que justifiquem esse quadro. E isso é bem importante porque a gente precisa estudar mais essa parte genética, né? A gente sabe algumas coisas, mas não se sabe tudo ainda, né? Então, dentro dessa questão genética, a gente tem... aí a gente volta um pouquinho lá para a parte da escola, que eu acho que isso todo mundo sabe, que as mulheres são XX, né? São 2X e o homem XY, né? E dentro dessa questão da genética dos meninos serem mais afetados, é porque alguns genes que causam autismo, eles estão ligados ao X, né? Então, existem deficiências no X, que como o homem tem um só, se ele se apresenta naquele X ali, né, vai ser autista. Na mulher, como tem 2, um afetado e o outro não, pode ser que tenha os 2 afetados, né, os 2 X afetados. Mas se tu tem o outro é como se o outro X fizesse uma proteção. Então, a mulher se torna portadora,
né? E aí ela não teria o autismo, mas ela tá carregando aquele gene ali também. Então, os filhos, os netos, daqui a pouco também podem acabar apresentando. Então, a questão de ter mais meninos do que meninas é esta, né? É essa questão da alteração ligada ao X. Mas existem outras alterações genéticas que não estão ligadas ao X, que também causam o autismo. Então, hoje a gente vê muito, né? A gente tem conseguido estudar melhor essa parte genética e essas alterações genéticas que é o que a gente ainda está descobrindo os motivos, que provavelmente é tudo isso que a gente acredita que seja. A nossa alimentação, a poluição. Tem várias coisas que eu sempre digo assim, nós, mulheres, estamos tendo filhos mais velhas, né? As nossas mães tiveram, as nossas avós mais ainda, né? Eram mães muito jovens, né? E a gente está tendo filhos mais quando a gente é mais velho, porque a gente quer trabalhar, a gente quer estudar, a gente sempre vai postergando, né? A idade de ter filhos. Então, isso é um fator também, né? Não só as mães, os pais também, né? A gente bota, eu digo, a gente bota a culpa na mãe, não é, né? O pai também tem a sua influência genética, né? Então, essa questão da gente estar tendo filhos nós mais velhos, né? Tem uma repercussão genética nisso, tem uma modificação genética, então aí também tem um motivo, né? E essa própria questão que eu estava falando da prematuridade, hoje a gente acompanha pacientes assim que nasceram de 24, 25 semanas, né? A gente tem, a medicina ela avançou muito, então hoje a gente consegue fazer com que essas crianças sobrevivam. Antigamente elas morriam, né? E aí dentro dessa questão da prematuridade vai ter um monte de coisa, é um cérebro que nasceu antes da hora, né? Então tudo isso vai ter uma influência lá na frente e a prematuridade ela também é um fator de risco para o autismo, né? Então tem vários fatores aí que a gente vê que podem estar influenciando nesse aumento, né? Uma outra questão bem importante que hoje a gente também consegue identificar um pouco melhor, né? A gente está fazendo o diagnóstico melhor e uma coisa assim que chama muito atenção e que eu tenho falado bastante nas consultas, assim, a gente tem pegado pacientes mais velhos, assim, por exemplo, 9, 10, 11 anos com autismo leve, que não tinha sido visto lá atrás, ou que os pais não tinham ido atrás. Às vezes na adolescência acaba aparecendo alguma coisa diferente, né, que chama atenção e os pais vão procurar. Alguma coisa, né? Como que, por exemplo, uma criança de 10 anos ou um adolescente, porque daí já fala, é mais na questão da interação social. Exatamente. Falam também que tem dificuldade em olhar, né, olho no olho, assim. O contato visual, né, é uma coisa que chama bastante atenção, né, e é isso, assim, às vezes tem crianças, assim, que vêm acompanhamento, por ansiedade, medos, e aí quando tu vai um pouquinho mais a fundo, e isso em adulto acaba acontecendo, né? Tem muitos adultos que justamente por causa dessa questão da informação, e aí voltamos à importância do dia 2, né? Ou do mês de abril, enfim, da gente levar conhecimento para as pessoas, tem muitos adultos que eles estão se identificando, eles começam a ler os critérios, a ver as características, opa, eu acho que eu posso ser um autista, e aí eles vão procurar ajuda, né? Claro, os casos mais leves, né, que não foram identificados lá na infância. Então, tudo isso também interfere nessa questão do aumento do número, né, de pessoas com autismo, porque os adultos conseguem se analisar um pouco melhor, né? Ou até, assim, daqui a pouco foi procurar uma ajuda psicológica com um psiquiatra ou com um neuro mesmo, e aí o profissional também já identifica e já consegue fazer a avaliação, né? Então, acho que tudo isso, assim, é um conjunto de coisas, né, que a gente tem que levar em conta, que fez esse número, que está fazendo esse número crescer tanto, né? Outra coisa que me chamou bastante atenção aquela vez que conversamos virtualmente é que a Vivian falou que o filho dela inicialmente teria sido diagnosticado com autismo leve, né, na época, na nomenclatura, e depois ele acabou tendo um autismo severo. Então, o diagnóstico também pode ir mudando de acordo com as características que a criança vai apresentando no decorrer do tempo. Sim, a questão do nível, né, a gente
são uma série de fatores, né? Às vezes, eu sempre digo assim, às vezes tu tem um paciente que ele fala, que ele é verbal, mas que ele é extremamente agressivo. Não pode dizer que ele é leve, né? Porque ele tem a fala, porque ele consegue interagir com os outros. Se ele é agressivo e tu precisa entrar com uma medicação ou com uma terapia um pouco mais intensiva para tratar essa criança, né? Não pode classificar ele num leve. Mas se tu já pegar uma outra criança, por exemplo, que fala, que tem uma interação, mas que não tem a questão comportamental, ela vai ser leve, né? Então, conforme vai passando as faixas etárias, isso às vezes vai mudando, né? A idade dos 4 anos, a gente fala, né, que antigamente se dizia que era essa questão de fazer o diagnóstico aos 4 anos, porque a gente diz que aos 4 anos é um dos picos de auge, né, um dos auges de idade auge dos sintomas, né? Então, às vezes a gente tem pacientes assim, com atraso na fala, com a questão social e que não tem a estereotipia, por exemplo. E ali, aos 4 anos, eles começam a fazer. E aí, às vezes, os pais, tá piorando. Não é que tá piorando, é só a questão da faixa etária. E aí, na adolescência, às vezes, a gente também tem algumas outras questões por causa da parte hormonal, né? Então, às vezes, tem uma criança que vai indo até uma determinada idade que ela não tem alteração comportamental, quando chega na adolescência começa com alteração comportamental, por causa da parte hormonal. E, às vezes, descompensa, assim, de uma forma bem importante, né? E aí, tu também não pode dizer que é um caso leve. Então, esse nível que a gente classifica, ele pode ir se modificando de acordo com o tempo. E aí entram outras questões também, né? A questão da própria escola, do que está passando ali, de aprendizado, questões emocionais, enfim, uma série de fatores, né? Que podem fazer com que a criança se modifique, né, ao longo dos anos. Você falou em escola, agora vou fazer esse gancho, né? Tem uma discussão pela questão de se realmente as escolas, né, elas incluem e se integram, né, porque se sabe que tem um profissional que é mais um auxiliar, que é dedicado a isso, né, ou deveria ser, né. Você que atende muitos casos, assim, qual a realidade que você percebe, né, não só aqui em Novo Hamburgo, né, mas como um todo em relação a isso? As escolas e os professores, eles estão preparados, assim, para realmente fazer essa inclusão? É possível fazer essa inclusão? Ou em quais casos a criança, por exemplo, deve frequentar uma escola tipo a PAI, por exemplo? Eu acredito ser possível, tá? A gente tem pouquíssimas escolas que conseguem fazer, né? A gente entende, eu sempre digo assim, eu sempre entendo o lado da escola, mas a escola também tem que entender o lado dos pais, né? A gente tem leis, muitas leis hoje de proteção à criança, né? Não é só ao autista, né? Mas a gente tem muitas leis para o paciente autista e a gente sabe que no papel é tudo muito bonito e na hora de botar em prática é um pouco complicado, né? A questão do auxiliar, que eu digo que eu entendo por não ter a verba, né? Mas a gente precisa modificar isso, né? Porque justamente pelo que a gente estava conversando antes, esses índices estão aumentando cada vez mais. E as escolas, elas não estão preparadas e eu não vejo uma abertura das escolas em relação a isso, a querer mudar. Esse que eu vejo que é o grande problema. A gente já tem as leis, a gente já sabe o que fazer, mas as escolas não estão abertas a fazer isso. Não vamos generalizar algumas, né? Mas a grande maioria, tá? A grande maioria, a gente não consegue professor auxiliar, a gente não consegue adaptações, né? Eu digo assim, tem dias que eu passo o dia fazendo laudo para a escola. E para nós também é cansativo, porque as queixas dos pais são sempre as mesmas, né? E aí tu diz assim, poxa vida, esse pai veio lá do município tal, daqui de Novo Hamburgo, daqui do lado, e é tudo igual, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande dessa questão da inclusão na escola. O professor auxiliar muitas vezes não existe, tá? Alguns municípios, eles fizeram, como é que eu vou dizer assim, uma tentativa de suprir isso colocando
pessoas que não estão preparadas, tá? Como, assim, inclusive adolescentes, tá? Tem alguns municípios que tem, eles chamam de estagiários. Então, assim, é uma criança cuidando de outra criança, né? São adolescentes que estão no 2º grau, que precisam de dinheiro e que por uma verba menor, né, é bem mais fácil do que tu contratar uma pessoa, né, qualificada, e isso acaba acontecendo muito, né? Então, eu sempre digo, é uma criança cuidando de outra criança, né? Que preparo que tem um adolescente para cuidar de uma criança autista, né? Então, assim, o certo seria cada criança que está na escola ter o seu auxiliar. A gente sabe que hoje isso, falando em verba, é quase inviável, né? Então, o que acaba acontecendo? Às vezes tem um auxiliar para 2, 3 alunos autistas, né? E nem sempre, dependendo justamente do grau do autismo, às vezes as professoras não dão conta, né? São crianças mais agitadas, a maioria deles não tolera ficar todo aquele tempo que precisa ali sentado, né? Então, às vezes eles precisam circular, e aí como é que ela vai dar conta? Tem que deixar 2 sentados e ela tem que andar com um, mas daqui a pouco o outro vai levantar também. É difícil, né? A gente, por isso que eu digo, eu sempre entendo o lado da escola também. É bem complicado, mas eu não vejo essa abertura das escolas em tentar melhorar ou tentar mudar, né? Eu acho que falta um pouco também de talvez fazer cursos de formação para esses professores. A gente tem muita coisa gratuita na internet. Então, assim, dá para ir atrás também. Não precisa a gente ficar esperando alguém fazer isso por nós, né? A gente pode ir lá estudar. Então, isso eu acho que eu sinto um pouco de falta das pessoas quererem, né, dentro da escola, de estudar um pouquinho mais, de entender como que funciona o autismo, quais são as características, por que aquela criança está apresentando aquele comportamento. Eu não sei como que são os outros colegas, né, mas eu sou sempre aberta a discutir com as escolas. Às vezes eu mando, né, vamos fazer uma reunião, vamos conversar, e não vem, né, não vem essa troca, porque a gente também pode ajudar, né, é por isso que eu tô aqui, né, a gente quer ajudar também a levar essa informação para as escolas, mas a maioria, eu sinto isso, tá, a maioria das escolas não estão abertas a esse diálogo, né? E com os pais também não. Então é mais fácil eu encaminhar para a pai, porque a pai sabe lidar, do que eu ir lá e estudar né, e me interessar pelo assunto e tentar fazer diferente, né? Isso é uma coisa que eu vejo muito, assim. Essa questão do quando encaminhar para pai é um pouco complicada, né? E eu sempre tento discutir com os pais também. Porque a maioria dos pais quer que a sua criança vá para uma escola inclusiva, né? Vá para uma escola regular que seja inclusiva, né? Para a parte social, né? Muitas crianças, às vezes a gente sabe que o autismo tem associação com deficiência intelectual, né? Muitos pacientes têm deficiência intelectual. E eles vão para a escola para socializar, para melhorar a socialização. Não vai ser para aprender a ler e escrever, mas para melhorar a parte social, né? E aí, às vezes, acaba sendo tão estressante, porque a escola não sabe lidar ou não consegue fazer as adaptações necessárias, que às vezes realmente é mais fácil levar para a pai, que a pai já está mais habituada com esse tipo de paciente, né? É difícil, assim, é um dia a dia bem difícil, né? E eu tô falando por mim, mas eu vejo esse sofrimento nas mães, né? Que eu acho que às vezes falta um pouco de empatia das escolas de ver a luta dessas mães, né? De tudo isso que a gente tá falando, de correr para fazer a terapia, de levar na escola, né? De uma criança que daqui a pouco tem uma crise dentro da escola, tu vai ter que levar aquela criança em crise para casa. Normalmente são os pais que têm que lidar com isso. E às vezes a escola não tem essa empatia de ver o lado dos pais também. É muita cobrança em cima dos pais. Vocês não estão fazendo isso, vocês não estão fazendo aquilo, enquanto que a escola também não está fazendo a sua parte, né? Então é um dia a dia bem complicado. Eu sempre digo que as mães são guerreiras, né? E a gente vê isso
de todas as patologias que nós dentro da neuro a gente atende, as mães dos autistas são muito unidas, né? E mesmo assim... Aqui em né? Novo Hamburgo tem uma associação, né? Tem, que a Vivian faz parte, né? Eu sempre digo, elas são muito unidas e elas estão sempre indo atrás, justamente assim, de ver essa questão das terapias, né? De ver um modo de fazer com que as coisas funcionem, né? Dentro do seu município, mas é difícil, é uma luta constante, assim, é muito complicado. E a questão da aceitação da família do diagnóstico ainda é uma coisa difícil de se trabalhar, os pais ainda negam, né? Porque é uma condição bem difícil, como você falou, né? É um cuidado para toda a vida, né? Então, como que se dá essa receptividade, né? E eu acredito sim que quanto antes os pais entenderem e não negarem, né, é mais fácil também para conduzir o tratamento. Exatamente. Né? Eu sempre também digo assim para os pais que para nós também às vezes é difícil dar aquele diagnóstico, porque tem muitas famílias que já procuram a gente assim, olha, nem foi o pediatra que me mandou aqui. Eu li na internet e eu acho que meu filho é autista. Quando a família já vem assim, eu sempre digo que é um pouco mais fácil, né? Porque já tá com uma cabeça um pouco mais aberta, já foi ler, já viu quais são as características e tá vendo que o seu filho se enquadra dentro daquelas características. Quando o paciente já vem, que nem aquela questão que eu estava comentando da pandemia, eu atendi muitas famílias, não, mas isso é da pandemia, e não era da pandemia, né? A gente já tem uma dificuldade um pouco maior de aceitação, e aí são pais que às vezes procuram 2, 3, 4 profissionais, né, para ver se alguém diz alguma coisa diferente daquilo ali, né, e essa questão da aceitação às vezes leva anos, né, tem famílias que às vezes a gente vê assim, que é muito complicado e a gente orienta que busque ajuda para si, porque, né, de novo, que a gente já estava falando antes, é uma luta diária, é cansativo, porque tem que ir nas terapias, né, tu abre mão do teu trabalho em busca de um futuro melhor para o teu filho, de intensificar essas terapias para que ele tenha um futuro melhor, né, então tudo isso é complicado, né, nem toda família aceita isso, né? Isso às vezes levam meses, levam anos para aceitar. Mas eu sempre digo, no momento que tu aceita a condição do teu filho, o tratamento flui. É impressionante, isso a gente vê muito. Aquela família assim que a gente vê que tá ali com dificuldade de aceitar, parece que a criança também não consegue, né, receber a terapia da forma como precisa, né? Então, depois que a gente vê que tem toda essa aceitação, que a família aceita, e às vezes não é, a gente tá falando em pai e mãe, às vezes não é só o pai e mãe, às vezes tem todo o resto da família, né? Tem uma avó que dá um suporte, uma tia que dá suporte, e eu escuto muito isso no consultório, assim, a avó não quer levar nas terapias porque diz que a criança não tem nada. Por que tu tá levando se ele não tem nada? Né? Então, isso é muito comum, e isso dificulta muito, né, todo o tratamento em si, né? Então realmente assim a parte da aceitação dos pais ela é muito importante para que o resto flua, né, para que todo o andamento do tratamento flua, né? Mas é bem difícil. Michele, a gente está se encaminhando para a parte final do nosso programa. Gostaria que você fizesse as considerações finais, assim, e trouxesse ao público alguma coisa que a gente deixou de comentar de repente e que você acredita que seja essencial para ser debatido, seja das leis, né, das conquistas, né, que já foram obtidas, então, porque o espectro abrange muitas coisas, né? Então, te deixo à vontade para fazer essas considerações. Eu acho que falando assim daquela questão que a gente começou, né, de sempre procurar ajuda, né, ao mínimo atraso que se perceba na criança, não ficar esperando, né, eu vou esperar, não espere,
né? Vá atrás, procure um atendimento. A gente começando, tanto questão hoje a gente tem também alguns tratamentos não medicamentosos, né? Existe algumas questões, né, sem medicação. E óbvio que a própria terapia, que é a nossa base, né, do tratamento, mas assim, não deixe para depois, né? Eu acho que esse é o recado que eu gostaria de deixar. Assim, procure ajuda, né? E uma outra coisa, assim, nem tudo que tá na internet dá para levar em conta, né? Então, sempre é bom a gente procurar um profissional de confiança, né, pra gente tirar as nossas dúvidas, porque às vezes tem muita coisa na rede que não é legal, né? Então, procurar, assim, pessoas de confiança, lugares de confiança na internet mesmo, que a gente possa procurar informação de qualidade e sempre buscar ajuda, né? Qualquer sinal de atraso na criança, às vezes não precisa nem ser um sinal de atraso, né? Às vezes uma dificuldade escolar, alguma outra coisa que note, assim, de diferente, assim, aquilo ali, meu filho tá um pouquinho diferente. É porque tem, né, os pais ali que estão convivendo diariamente, eles conseguem, né, perceber que alguma coisa não tá como deveria ser, né? Normalmente, sim, quando não tem a negação, né? E a questão da escola, que a gente também tinha falado, a escola, ela tem que ser a nossa parceira, né? A gente precisa atuar junto, porque muitas crianças, elas vêm encaminhadas das escolas, né? Porque os professores viram alguma coisa diferente, algum sinalzinho, algum comportamento que chamou a atenção. Então, os professores, hoje, a questão dos professores identificar isso é muito importante, porque tem pais que não sabem identificar. E aí, é nesses lugares, né? É na escola, é no pediatra, né? Com convivência com outras crianças mesmo, assim, né? Da própria família, né? Que estão identificando. Não deixe de procurar ajuda, assim, meu filho não tem nada. Vamos ver se não tem, que bom que não tenha nada, né? Que bom que eu vou ir lá na consulta, a neuro diz que o meu filho não tem nada, né? Mas e se tiver, a gente precisa investigar, a gente precisa ir atrás, a gente precisa encaminhar para fazer um acompanhamento diferente, né? Eu acho que esse é o recado, assim, não deixar para depois, né? Ir atrás sempre quando tiver algum sinal, alguma coisa de diferente. É isso. Eu ia encerrar o programa, mas lembrei de mais uma pergunta. A questão das altas habilidades e é Asperger, que se chama, né? Sim. Para te explicar um pouquinho antes de nós acabar, então. Eu gosto muito da nomenclatura antiga que está caindo, né? O Asperger eu acho super interessante da gente poder explicar, até por causa dessa questão da negação dos pais. Às vezes tu dizer que a criança é Asperger e não é autista, né? Tem uma diferença, eles enxergam de uma outra forma, né? Mas enfim, essa nomenclatura, ela tá indo embora, está ficando só o espectro, né? Então, do leve ao grave vai ficar tudo dentro de um espectro só, né? E o Asperger, ele é, voltando lá nos nossos critérios, aquela criança que tem todas as outras características menos o atraso na fala. Normalmente eles não têm um atraso na fala, bem pelo contrário, né? Eles são crianças que desde muito cedo começam a falar muito corretamente, né? Eles formam as frases com o português correto e às vezes os pais se impressionam e dizem, poxa, mas a gente não fala assim, né? Como é que o meu filho fala assim, né? Às vezes eles começam a falar inglês, né? E como que eles estão falando inglês? O próprio autista, às vezes, não necessariamente, a gente vê muito isso assim, às vezes o autista não consegue falar o português e eles começam falando inglês, né? Com atraso na fala, eles falam as cores, é bem interessante, né? Então, essa questão do Asperger, das altas habilidades, nem toda criança com altas habilidades ela vai ser autista, tá? Mas muito sim. Né? E o que acaba acontecendo? A criança com altas habilidades, normalmente ela acaba tendo uma questão social. Por quê? Porque ela vai se destacando, né? Ela não tá, digamos assim, intelectualmente no mesmo nível dos outros da idade. Ela tá acima, né? Então, assim, por exemplo, uma criança com altas habilidades que está lá no primeiro ano, que está começando a alfabetização, ele já vai estar alfabetizado. Então, aquilo ali para ele já foi, né? Ele já sabe aquilo ali. E às vezes esse é o grande problema que a gente acaba enfrentando na escola, que às vezes a escola não é tão interessante para aquela criança
E às vezes isso é um problema, né? Existem crianças com altas habilidades que às vezes acabam tirando notas baixas. E não é porque elas não sabem a matéria, é porque aquilo ali não é mais interessante para elas, né? Então também tem um trabalho muito forte que a gente tem que ter dentro da escola, para a escola conseguir conquistar essa criança, né? Para que ela consiga fazer com que a escola siga interessante para ela, né? E ela vá adiante, né? Então nem toda criança com altas habilidades ela vai ser Asperger, né? Mas a maioria dos Aspergers, realmente eles têm. E às vezes não é o altas habilidades, normalmente eles têm uma inteligência acima da média para tudo. E o Asperger normalmente ele tem o hiperfoco, né, que os autistas também têm, mas eles às vezes têm alguma área que aquilo é brilhante, né, então acaba se destacando em relação ao resto, né, mas normalmente o Asperger ele costuma ter um QI acima da média da população, né. E é isso, eles têm a inteligência acima da média, normalmente eles não têm a parte do atraso na fala, mas eles têm uma dificuldade de interação social. Não vão ter, às vezes, as estereotipias que a gente costuma ver, às vezes tem, às vezes não, mas realmente a parte social é a que acaba sendo mais afetada, né? E aí que a gente acaba fazendo o diagnóstico. Michele, então agora quero te agradecer a tua presença mais uma vez aqui no nosso programa Vitalidade, falando agora no mês de abril, então, sobre todas essas importantes questões, nos trazendo esclarecimentos sobre o TA, né? TA, Transtorno do Espectro Autista. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço e espero ter conseguido levar um pouquinho mais de conhecimento para todo mundo, que é o que a gente quer e precisa, né? Obrigada. Termina mais um Vitalidade aqui pela TV Câmara Canal 16 da Claro. Nosso bate-papo de hoje foi sobre o transtorno do espectro autista com a neuropediatra Michele São Pedro Ramos. O programa será reprisado aqui pela TV Câmara Canal 16 da Claro. E essa e outras edições do programa estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Muito obrigada pela sua companhia e até breve.